Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que fala, Paulo Andrade aqui. Obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo aqui te abençoe. Hoje nós vamos falar do ChimpaCast 79, falar um pouquinho de política, de eleições. Eu não sei se você já viveu alguma situação parecida com isso. Eu, quando era mais novo, quando eu estava completando ali os meus 16 anos, quando podia tirar o título de eleitor, um candidato aqui da região na minha cidade, me levou para tirar o título, para fazer todas aquelas coisas, enfim, acabei votando nele, porque normalmente nós somos ensinados assim, né, a votar nas pessoas que fazem favor para nós, as pessoas que nos ajudam, e ainda assim, além disso tudo, política é um assunto eu particularmente acho um pouco chato, um pouco delicado, é complicado demais, mas mesmo assim a gente precisa conversar um pouco, falar um pouco, trazer luz sobre algumas coisas e como a minha perspectiva tem mudado, né, ao longo do tempo. Eu era realmente uma dessas pessoas que alguém ajudava e eu votava, enfim, hoje eu tenho tentado, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, tentando votar com um pouco mais de consciência, o que ainda é bem difícil devido ao quadro do nosso país, ao quadro dos políticos que nós temos acesso. Talvez você fale assim, mas poxa, o que isso tem a ver com a Bíblia, o que isso tem a ver com o reino de Deus? Se você parar para pensar, Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto por causa de um voto, por causa de votos. Pilatos colocou diante da multidão e falou assim, a quem que vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E as pessoas escolheram Barrabás, votaram em favor de Barrabás. Então, assim, existem outros exemplos bíblicos que eu podia utilizar, mas o que eu quero falar é que o nosso voto é importante, ele pode definir muitas coisas. Se você pensar numa outra perspectiva, por exemplo, 20 pessoas boas e 10 pessoas más. 20 pessoas que querem tentar um país melhor, uma cidade melhor, um mundo melhor, e 10 pessoas que querem impor todas as coisas delas, que ser sempre do jeito dela. Bom, 20 contra 10, o 20 com certeza vai ganhar, mas se essas 20 pessoas boas, elas falam assim, não preciso falar, não preciso votar, eu não tenho partido, eu não tenho opção, eu não tenho nada disso, o que vai acontecer? Automaticamente vai sobrar os votos das outras 10 pessoas más, e essas 10 pessoas más vão decidir, vão votar sobre os governantes e vão impor o jeito delas. Então por isso que é muito importante nós pensarmos, tentarmos raciocinar como vamos votar, para quem vamos votar, por que vamos votar. Eu queria trazer algumas coisas. É claro que não existe hoje, é muito difícil nós escolhermos algum político que se encaixe em todas essas coisas, mas eu vou te trazer várias coisas que uma completa a outra, não é em ordem da melhor para pior, são alguns 4, 5 assuntos que eu vou falar bem rapidinho, para você tentar formar dentro disso, escolher um político que possa realmente fazer o melhor para o nosso país, para a nossa cidade, seja lá qual tipo de voto que você for exercer. A primeira coisa seria buscar por algum candidato ou buscar por candidatos cristãos. Hoje em dia está se tornando talvez até um pouco mais comum os candidatos cristãos tentarem entrar nesse meio político para trazer transformação, porém nós sabemos que ainda assim é difícil, porque já é difícil nós acharmos bons pastores, bons discípulos, boas pessoas. Às vezes nós mesmos somos péssimos cristãos e quanto mais os políticos, mas dentro do possível existe sim aquele remanescente, aqueles que Deus tem enviado para tentar nos ajudar, aqueles que vão ser como José do Egito, que vão trazer esperança e vão trazer justiça para o povo de Deus ou para o povo em si, em momentos difíceis, em momentos de fome, de tribulação, eles vão ajudar em trazer justiça para nós. Então procure, dentro do possível, candidatos cristãos. Isso nos leva à segunda pergunta, que é como saber se aquele candidato é cristão? Só porque ele fala que ele é? Não, porque hoje em dia muitos vão na igreja, mas não são cristãos. Muitos dizem, não, eu sou cristão, mas na verdade não somos cristãos. Muitos estão com a Bíblia debaixo do braço, mas isso não quer dizer, enfim, tem várias coisas que não é porque a pessoa diz que ela é e a gente tem que acreditar. Até porque os políticos são muito bons em enganar a gente e nós acabamos realmente sendo enganados. Então tenta, dentro do possível, observar os frutos daquela pessoa. Observa qual é o relacionamento daquela pessoa dentro do possível com a Bíblia, com a família, com uma comunidade local, com a igreja que ela congrega, com os valores, os princípios que ela tem. Talvez aquela pessoa ela fala que ela é cristã, mas ela mente, ela faz um monte de coisa errada. Então só pelos frutos ali talvez já dá pra gente ter uma ideia se essa pessoa, se esse candidato é um candidato realmente cristão ou ele só se diz ser cristão. Uma outra coisa é, tente encontrar um candidato que não sirva a agenda demoníaca. Nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vivendo os dias difíceis, então não adianta nada nós lutarmos, orarmos, buscarmos melhorar e a gente
acaba votando e colocando pessoas lá que vão trazer toda essa questão do TEDs, todos, dizer que as crianças podem escolher o que elas querem ser, que a menininha pode ser menininho, que o menininho pode ser menininha, enfim, que apoia todas essas coisas. Eu não quero ver o meu filho crescendo com isso, com esse tipo de ensinamento nas escolas, eu não quero logo de pequenininho ver a cabeça dele toda confundida com isso. É claro que eu vou tentar trabalhar o máximo possível dentro de casa, a igreja, ela ajuda toda nessa parte, mas a escola também exerce um papel fundamental. Então você imagina um candidato que vai fazer com que as crianças fiquem estudando, por exemplo, desde os 2 anos de idade, 8 horas por dia dentro da escola de segunda a sexta. Então nosso papel como pai já vai ser muito reduzido, o nosso tempo na vida dos nossos filhos. E aí com a escola ele consegue moldar todas essas coisas dentro das nossas crianças. Então tome cuidado para você não escolher um político que vai impor essa agenda demoníaca. Outra coisa que eu queria falar é tenta procurar um candidato, que hoje em dia é um pouco difícil, mas tenta encontrar um candidato que ele tenha talvez ensino superior, que ele tenha algum curso, algum tipo de educação. Por quê? Porque eles vão precisar muito de interpretação, de analisar propostas, de buscar recursos, de interpretar coisas, administrar pessoas, administrar situações. Então, às vezes, não adianta só o carisma, ele também precisa ser inteligente, ele precisa estar disposto a ler, ele precisa estar disposto a estudar. E essa é uma realidade tão difícil hoje no nosso meio, aqui no nosso meio brasileiro. Nós votamos por candidatos que nos ajudam, que troca favor pra gente, que leva a gente quando a gente precisa, que fornece alguma coisa, algum remédio, alguma coisa, e aí quando a gente vai ver, a gente acaba elegendo pessoas que não têm talvez nem ensino médio completo. E aí como é que você vai esperar que aquela pessoa administre uma cidade, uma situação, um país, uma emenda, seja o que for? Então procure candidatos que tenham ensino superior, candidatos que tenham estudado, que estudam, que entendem que estudar transforma as pessoas, que estudar é importante. E o último ponto é: tome muito cuidado com o que os candidatos falam. Toma muito cuidado. Muito provavelmente você vai ver que nessa época é chata, um monte de gente vem falar com a gente que nem conhece, só para pedir voto, só para pedir favor, porque na verdade ele não está interessado em fazer algo pela cidade, algo pelo povo, ele está apenas interessado talvez naquele cargo, naquela situação. Então não troque por isso, não troque. Se alguém te prometer, não, eu te coloco em tal lugar, não faça isso, não aceite isso, isso não vale a pena, isso não vai ser bom para você, não vai ser bom para o candidato. Então pensa nessas possibilidades que eu coloquei. Como eu falei, não dá talvez para conseguir encaixar todas essas em apenas uma pessoa, mas dentro dessa dá para nós tentarmos filtrar e escolher o menos pior, porque parece que nos dias que nós temos vivido, cada vez mais nós temos que olhar para aquele que é o menos ruim. É difícil achar alguém bom, alguém que está realmente disposto a fazer acontecer, a fazer a verdade acontecer, a trazer justiça, a trazer esperança, a governar com sabedoria em favor do povo, do pobre, do humilde, da viúva, daqueles sem esperança. É difícil, mas nós ainda assim podemos encontrar. E coloque pessoas também que você consiga se disponibilizar para cobrar, para falar assim: olha, eu votei em você, não tá legal isso, precisa mudar isso, e enfim, que você consiga ter esse acesso, pessoas acessíveis. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, te ajude aí a eleger o prefeito. Nós estamos chegando na eleição de prefeito, de vereadores aqui no Brasil, então espero que isso te ajude a você refletir no seu candidato, para quem você vai votar, por que você vai votar, qual a motivação do seu coração que você está votando nessa pessoa. Lembre-se, talvez esse vídeo está bem direcionado para pessoas cristãs, aquelas que desejaram seguir Jesus. Então nós temos uma responsabilidade sim muito grande, porque nós podemos colocar pessoas que vão realmente lutar por princípios que nós acreditamos, ou nós podemos só dizer que nós acreditamos nisso, nós só precisamos disso dentro da igreja, mas para colocar algum político, algum cargo, a gente aceita qualquer coisa. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Se inscreve, curte, compartilha, deixa um comentário. Até mais!